A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, com a presença do senhor Maurício Teixeira Carvalho, diretor da Escola Estadual Vicente Landim Júnior, e da senhora Noêmia de Lourdes Furtado, superintendente regional de ensino de Poços de Caldas, as medidas adotadas para a proteção do professor Marcelo Henrique, que foi agredido e desacatado no seu ambiente de trabalho em 25 de novembro de 2024. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário Legislativo. Ofícios do Ministério da Educação, informações relativas aos requerimentos 6.876, 8.108 de 2024. Ofício da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.955 de 2024. Forma também o recebimento de correspondência por meio do canal Fale com as comissões, que receberam os seguintes números de registro. A da senhora Andréia Cássia Martins, 114.170. Do senhor Rodolfo Alves Pereira, 113.880. Do senhor Guilherme Felipe Caetano Dias, 113.869. Do senhor Cláudio Moreira dos Santos, 113.708. Do senhor Atos Montijo Araújo, 113.504. Da senhora Valéria Jesus Gomes, 112.346. Do senhor Alexandre Borges Miranda, 112.345. Do senhor Tiago Silva Godinho, 112.293 e 111.958. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa é a primeira das 3 audiências que nós faremos hoje, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. As audiências têm objetivos muito distintos uma da outra. Nós temos uma audiência agora, marcada para as 9, que é esta, que já fiz a abertura. A gente vai ter uma audiência às 10, que é sobre concurso na rede municipal de Ibirité. E às 16 horas a gente encerra o dia com homenagem a vereadores e vereadoras que dedicaram seus mandatos à pauta da educação. Dia cheio, então vamos aos trabalhos. Nossa audiência de convidados, nossos convidados já estão aqui ao meu lado, a Noêmia e o Maurício, tem como objetivo, de acordo com o requerimento que é de minha autoria, é um requerimento de convocação, tem como objetivo que nós sejamos informados das medidas adotadas para a proteção do professor Marcelo Henrique Violim, que foi agredido e desacatado no seu ambiente de trabalho em 25 de novembro de 2024. Então, para esclarecer as medidas que já foram adotadas, eu passo primeiro a palavra à superintendente regional de ensino, para Noêmia de Lourdes, para que ela traga as informações. Bom dia. Mas, se você quiser puxar mais pertinho para a gente... Pode puxar. Esqueci, né? Bom dia a todos. Bom dia, senhora deputada. A gente gostaria de agradecer aí o convite, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente falar mesmo também do trabalho da escola Vicente Lande, que a gente tem muito orgulho da escola Vicente Lande pertencer à nossa circunscrição, né, de Poços de Caldas. Nós atendemos lá 45 escolas, e essa é uma escola que desenvolve assim, muitos projetos, né, sempre desenvolveu, porque eu, como eu fui inspetora, me aposentei como inspetora, então faz bastante tempo que eu acompanho o trabalho, né, dos professores dessa escola, né, da escola em geral. E tudo isso culminou mesmo, né, porque estava desenvolvendo um projeto. E é um projeto que os professores desenvolveram durante o ano de 2024.
E aí, nessa Semana para a Vida, era a culminância. Né? Os professores dessa escola são excelentes, inclusive o professor Marcelo. Né? Ele é muito competente e a gente tem assim muito orgulho de todos. Né? E dos alunos também dessa escola. São alunos bem engajados, sabe? É uma escola que sempre assim, está convidando a superintendência para participar dos projetos. Então, eu tenho muito orgulho. E o que aconteceu, eu acho que foi uma infelicidade, e a escola está fragilizada, e a gente precisa de muita força mesmo, agora, para a gente resgatar. Né? E a gente precisa também dessa casa para nos auxiliar, porque final de ano, Natal, né? Então, tudo isso que aconteceu, né, nesse final de ano fragilizou, porque os alunos estavam preparando o encerramento, os professores, então, isso fragilizou bastante. E a gente está preparando para o início de fevereiro, fazer essa acolhida, né, já preparando com o NAI, que é o núcleo lá da nossa superintendência, com o psicólogo, né, assistente social, as pedagogas da nossa superintendência já estão preparando, né, para fazer a acolhida, tanto dos professores, dos servidores da escola mesmo e dos estudantes para o ano de 2025. Né? Agora, garantir, né, a segurança, né, acho que fica difícil, porque eu acho que aí seria assim, um caso de polícia mesmo. Né? A escola toma todas as medidas necessárias. E os pais também dessa escola, Beatriz, deputada, desculpa. Os pais, eles são assim muito participantes. Inclusive, esse pai, assim, foi uma infelicidade, porque é um pai que trabalha com a comunidade, ele é presente, ele participa de todas as reuniões de pais, ele dá assim sugestões, né, para a melhoria da escola. Ele foi instrutor de fanfarra dessa escola mesmo, de outras escolas até do município, de Caldas e de Poste Caldas também. Então, a escola desenvolve projeto. Então, eu acho que foi uma infelicidade mesmo, né, acontecer esse fato lá. A gente está bem triste e a gente precisa, sim mesmo, resgatar. Porque a escola é uma escola maravilhosa, né, que está passando por várias reformas, os alunos estão felizes, porque eles esperavam por essa reforma na escola. Né? Os professores, os coordenadores do ensino médio, né, eu acho que o diretor Maurício, ele faz um trabalho assim, brilhante lá na escola. E eu acho que a gente precisa mesmo, né, resgatar isso daí. A gente precisa de todo o Estado empenhado para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Noêmia, acho que eu passei direto a palavra à senhora, depois vou passar para o diretor. Mas a gente precisa compreender por que essa convocação aconteceu. Né? Um professor... o professor foi agredido, desacatado, dentro da escola, no seu horário de trabalho. Tem lei, tem código penal sobre desacato a servidor no exercício da sua função. Eu quero ir... assim que eu soube do fato, eu encaminhei correspondência ao diretor da escola, à superintendência, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da casa. Sem resposta. Tem legislação estadual. Tem código penal. Então, essa audiência de convidados não é para colocar à prova ou debater a escola, que vocês sabem que eu defendo todas as escolas estaduais, a qualidade do ensino da escola,
Não é sobre isso. Não é sobre a qualidade do trabalho dos professores. Não é sobre isso. Até porque eu acredito e confio nas nossas escolas, que elas são excelentes mesmo. Essa audiência de convidados é porque teve um professor que foi agredido, desacatado, e nada foi feito. O professor ficou sozinho, agredido, desacatado, no uso da sua função. Como é que um professor chega para trabalhar na escola e é chamado para uma reunião? E chega na reunião, tem um advogado. É usual isso na Secretaria de Estado da Educação? Os professores serem chamados para reuniões quando eles chegam, não é uma reunião com o pai, não é uma reunião com a coordenação, tem um advogado. O professor não deveria, então, ser solicitado que ele também constituísse advogado para participar de uma reunião com a direção da escola? Que práticas são essas, gente? Que um professor, no exercício do seu trabalho, é chamado para uma reunião pela direção da escola. Quando ele chega lá, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho toda a documentação, eu tenho a ata da escola, eu tenho toda a documentação. O professor chega, é chamado para uma reunião, que é o cotidiano da escola mesmo. Chega lá, tem um advogado, acompanhando um pai. Então, o professor não deveria ter tido a oportunidade de ter acesso a essa informação prévia e ter constituído advogado, já que nós estamos nesse nível de relações dentro da escola? O professor foi impedido de sair da sala. Quando ele viu que estava sendo agredido e desacatado, ele pediu para se retirar. Tem os áudios. A pessoa interpôs na frente dele para ele não sair da sala. Por que não foi chamada a polícia por desacato? Por exemplo, como a senhora acabou de dizer. Por que um crime de desacato não foi tratado como desacato? Não estou querendo dizer que essa era a única alternativa. Por que nada da legislação estadual foi aplicada? A gente tem lei estadual já. Não foi, não. Não foi, não. É por isso que eu te dei a palavra primeiro. O que foi feito? O que foi feito? Por isso que eu te dei a palavra primeiro. Isso é uma convocação para prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação. Eu li o objetivo dessa audiência e passei a palavra para a senhora para que a senhora dissesse as medidas. Que medidas foram tomadas? Que medidas foram tomadas? Para que vocês estão fazendo depoimentos? Para que vocês estão coletando depoimento de aluno? A informação que eu tenho é que vários alunos já foram ouvidos sobre o professor. O que é isso? Depois posso falar. Claro, claro. O que é isso? Para que a gente vai fazer oitiva de estudantes a respeito do comportamento da vítima? O professor é uma vítima. A gente tem uma legislação estadual, além do Código Penal, que já seria suficiente de desacato. Como é que um professor, sendo agredido, sendo chamado de vagabundo, nada foi feito. Foi ele que teve que ir ao cartório fazer o registro do áudio dessa reunião. Foi ele que teve que ir à delegacia fazer o registro. Tem algumas perguntas também, né? De acordo com a legislação estadual que nós temos. Essa situação, ela já foi registrada no sistema de monitoramento e avaliação em direitos humanos? Sim. Você vai guardar, você vai me responder no microfone, que é importante para o registro. Primeiro ponto, foi... Espetão, a informação que eu tive no diálogo com vários profissionais da escola, a inspeção escolar e a Superintendência Regional de Ensino já compareceram na escola, colheram 17 depoimentos de estudantes. Qual que é o objetivo? Tem PAD a caminho? Tem procedimento administrativo sobre o quê? Sobre o comportamento da vítima? Porque o professor é a vítima da agressão. Tenha em curso alguma apuração interna? É a minha terceira pergunta. Tem alguma apuração interna sendo feita neste momento?
A apuração externa, ela tem quais objetivos? Nós queremos saber também. Eu já falei da correspondência que foi enviada tanto à superintendência quanto à direção de escola, que optaram por ficar em silêncio e não responderem. O professor foi impedido de sair da sala. Por que nada foi feito? Eu chego na escola, peço uma reunião com a professora, começo a xingá-la. A professora quer sair da escola porque ela não é obrigada a conviver com aquele ambiente de violência. Ela é impedida de sair da sala. E ficou tudo bem? O que foi feito diante dessa situação específica? Porque a situação foi originada quando o professor foi chamado para uma reunião com presença de advogados, de advogado, né? Era um advogado. E depois dessa agressão, o que foi feito, objetivamente? Olha, o professor foi impedido de sair da escola, o professor foi desacatado na sua função, o professor foi ofendido. O que concretamente foi feito? Porque eu só tenho os documentos do que foi feito pela vítima. O que o sistema fez para proteger? Essa é uma pergunta bem objetiva. O que o sistema fez para proteger a vítima? O professor. Legislação. Eu queria saber, que depois eu vou te passar a palavra, diretor, se a direção fez alguma comunicação à superintendência e em que termos foi feito. Depois que a superintendente fizer os esclarecimentos, eu vou te passar a palavra. Por que a recomendação conjunta do Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que é a 73 de 2018, não foi seguida pela escola e pela Superintendência Regional de Ensino? Então, são essas perguntas que eu gostaria que, primeiro, a superintendente nos esclarecesse. E aí eu já esclareço também a quem possa estar achando diferente. O professor não tinha que estar aqui, porque essa não é uma audiência sobre ele. Não é uma audiência sobre o comportamento dele, não é uma audiência sobre ele, é uma audiência de como um professor, no caso foi ele, como vítima, não foi protegido de acordo com a legislação em vigor. Então, essa é uma audiência para que a gente... o Lucas, que é assessor da Secretaria de Estado da Educação, quase um sexto membro dessa comissão, está aqui conosco, porque, talvez, Lucas, nós precisamos rever protocolos e procedimentos. Porque pode ser que esteja ficando um lugar comum entrar na escola e chamar professor de vagabundo. Dentro da escola, no horário de trabalho dele, porque nós não moramos em Caldas. Então, a gente nem sabe qual é a dimensão de uma agressão a professor que viraliza, que vai para as redes, que vai para a Câmara Municipal, que se toma lado, né, como se isso fosse uma questão de opinião, quando um professor é desacatado no exercício da sua função. Se fosse outro servidor público desacatado, a gente teria essa mesma passividade? Porque com o professor está podendo tudo mesmo. Né? Então, acho que essa audiência ela pode ser pedagógica para todos nós, de como a gente pode melhorar procedimentos gerais. Né? Nós acabamos de aprovar aqui na comissão, foi quarta-feira, um projeto de lei sobre mais mecanismos de proteção a professores vítimas de violência no ambiente escolar. Então, de fato, às vezes, pode ter mais coisa que a gente possa fazer, no âmbito da legislação, no âmbito de resolução, no âmbito do Ministério Público. Eu vou ler a posição do Ministério Público. Eu estive pessoalmente com o Procurador-Geral do Estado. Levei a ele a situação e ele já emitiu posicionamento do Ministério Público, que foi encaminhado à Promotoria de Caldas, porque o Ministério Público também viu preocupado com a ausência de providências na proteção da vítima. E aí o Ministério Público também faz o diálogo da necessidade de proteção de todo o ambiente escolar.
Eu vou ler, ao final, a posição do Ministério Público, motivada por essa situação de violência contra o professor lá na escola em Caldas. Então, Noemi, eu vou te devolver a palavra para que você preste os próximos esclarecimentos. E, se tiver tudo ok, na sequência, eu passo para o diretor da escola. Certo. Por favor. Oi, tá bom assim? Tá. Se você arredar um pouquinho, é porque aí a gente licença. Se você arredar. Não dá mais. Então, talvez você arreda, não o microfone, mas você. Aí acho que você fica mais... Aqui a gente fica nervosa. E tem um outro aspecto, Noemi, antes de te voltar a palavra, que foi, inclusive, abordado pelo Ministério Público. Se nós não frearmos essa onda de violência contra professor, a escola pode se tornar o lugar da intolerância. E aí nós estamos fazendo com que a profissão de professor seja aquela profissão recuada, que passe a não exercer a sua função pedagógica na escola, porque quem exerce a sua função pedagógica na escola, porque o professor, como toda a escola, você acabou de relatar, desenvolve projetos de acordo, inclusive, com a orientação da Secretaria de Estado da Educação. Então, sabe o que vai acontecer diante de uma LGBTfobia, de uma misoginia, de um racismo, que são crimes? Sabe qual é a lição da ausência de proteção ao professor que está acontecendo nesse caso de Caldas? A lição é: professor, não se envolva. Deixa a LGBTfobia rolar, deixa o racismo rolar, deixa a misoginia rolar. Porque, se você pedagogicamente se posicionar, você será agredido e vai ficar sozinho. É essa a minha preocupação, e foi essa a preocupação do Procurador-Geral do Estado, de você ir criando ambientes em que o professor se torne um profissional recuado. Porque, se para eu me posicionar, o resultado vai ser esse, minha vida funcional devastada, depoimentos a respeito do meu trabalho, a vítima que é julgada, né? A vítima que é avaliada. Se o resultado é esse, vou recuar, vamos deixar que outros cuidem, né? E aí a escola vai se tornando esse lugar da intolerância, do ódio, do discurso de ódio. Então, por isso, uma audiência na véspera de Natal, praticamente. Então, nós estamos a uma semana de encerrar os trabalhos. E, talvez por isso, por essa mesma preocupação, o Procurador-Geral do Estado, que também estava aí na sua reta final no Ministério Público, parou de toda a sua agenda e se dedicou pessoalmente a escrever e encaminhar posicionamento, né, à promotoria de Caldas. Então, vamos ver os esclarecimentos na sequência com o diretor da escola. Tão logo eu tomei conhecimento do... Quando você tomou conhecimento? No dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu recebi o vídeo, imediatamente. Eu estava em um evento, imediatamente eu passei só na superintendência e, acompanhada de 2 inspetores, eu fui para Caldas, né, na escola, para saber o que tinha acontecido, porque eu via realmente a gravidade da situação, né? E aí me reuni com o diretor para saber o que tinha acontecido. E aí o diretor relatou, né, a situação, né, lá dos cartazes, né, o que tinha chegado até essa situação, né, do professor, pedir para tirar o cartaz da parede. O professor não pediu para tirar o cartaz da parede. Tirar o que estava escrito no cartaz. O professor não pediu para tirar. Mas eu posso falar? Sim, mas nós temos que nos ater aos fatos. Eu tenho a ata da escola. Então, não é a fala do professor, até porque vou ser bem sincera com a senhora. Eu não conversei diretamente com o professor. Eu peguei todas as informações oficiais. O professor não pediu para tirar cartaz.
Eu posso ler a ata da escola. Não foi isso que aconteceu. Ele pediu para tirar tudo que estava Ele não pediu no para cartaz. tirar. Ele não pediu para tirar. Mas levou, né? Ele não pediu para tirar. Intimidados e tiraram. Os meninos o foram cartaz. intimidados por quem, superintendente? Por quê? Ele pediu para tirar, tarjar. Depois ele pediu para deixar só a foto do deputado. Né? Tá tudo isso em eu vou sugerir que a secretaria oriente a superintendente. Eu vou suspender os trabalhos, porque a superintendente está relatando diferente dos documentos da escola. Isso é uma audiência pública, poder legislativo, é uma convocação. Eu vou suspender os trabalhos. Os trabalhos estão suspensos. Eu li a ata, superintendente. Não. Diretor, tem a palavra para trazer os esclarecimentos conforme o objeto da audiência, tá bem? Bom dia a todos. Bom dia a todos. As providências que a escola tomou, como foi pedido, né, da senhora. O pai realmente chegou acompanhado do filho, né, que é o menino do cartaz, e com o advogado, que é o genro dele, certo? Para mediar. Ele conversou comigo antes, na escola. Estava tudo normal, não estava nervoso, estava tudo bem quando ele estava conversando comigo na minha sala. E o pai perguntou se ele poderia estar conversando com o professor. Aí, como não tinha visto nada demais, eu falei que achava que não teria problema nenhum. E eu pedi para chamar o professor na sala. O professor atendeu a solicitação, ele foi à sala, tudo mais, né? E começamos a conversa, tudo normal. Pedi para ele sentar do meu lado, na conversa. Ele sentou do meu lado. Começamos a conversa, estava tudo tranquilo. Foi perguntado para ele o motivo do que era para tirar no cartaz, né? Que ele pediu para grifar e tudo mais. A conversa estava fluindo normalmente. Em determinado momento, o pai realmente se exaltou, né? Eu acho que esse que foi o grande erro do pai. Ele se exaltou demais, né? E aí ele usou palavras de baixo escalão para com o professor. De maneira nenhuma, ele não agrediu o professor agressivamente. Ele não tocou no professor em momento nenhum na reunião. Mas, verbalmente, ele agrediu com palavras de baixo escalão. Isso foi ocorrido mesmo. Certo? Aí o professor, no caso, até virou para mim, que estava ao meu lado, falou assim: Maurício, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Eu falei para ele: se você se sentir ofendido, você está no seu direito, né, de fazer este boletim de ocorrência. Ainda falei para ele: estou aqui para o que você precisar, pode me chamar que eu vou estar aqui. E aí o pai continuou exaltado enquanto ele estava conversando comigo sobre este assunto, até que o professor Marcelo se levantou, que ele queria sair da reunião. Eu falei: não, você tem direito. Quando ele levantou, foi quando o pai ficou à porta, né? Aonde o pai continuou falando, longe do professor, e falou para o professor que ele queria que ele ouvisse tudo que ele tinha que falar. Foi nesse momento que todo mundo ficou assim, perplexo, todo mundo que estava na reunião. Estava eu, estava minha vice, eu não estava sozinho. Foi quando nós ficamos perplexos. Até depois eu vinha conversar com o professor e falar: Maurício, eu também poderia ter ligado para a polícia, mas nem passou pela minha cabeça. Eu falei: Marcelo, nem pela minha. Eu também peço desculpas para você, que eu também poderia ter feito isso. E logo em seguida, né, que o pai falou lá na porta, ficou lá na porta o tempo inteirinho depois, até que o Lucas, que é o advogado, falou assim: eu tenho uma outra reunião, é melhor a gente encerrar, porque está passando dos limites, a gente vai embora. Eu falei: Lucas, eu peço desculpa pelo acontecido, eu não sabia que isso ia acontecer. Depois eu pedi desculpa para o professor, que eu também não estava esperando o que realmente aconteceu, né? O Lucas já foi pegando as coisas dele, já foi chamando... Isso, o advogado. Já foi pegando as coisas e já foi indo embora.
Aí eu falei assim, depois eu termino a ata, porque nós não conseguimos terminar a ata no momento, né, os ânimos que foram se exaltados. Eu falei, amanhã eu vou terminar a ata, vou chamar vocês para ler a ata, se vocês concordarem, depois eu chamo o professor Marcelo também separado para ler a ata, se ele concordar, a gente assina a ata. E aí, mediante isso, a gente terminou, a Noêmia já foi até a escola, no mesmo dia. Ela já me ligou perguntando se eu estava na escola. Eu falei que estava, se eu poderia aguardar. Eu aguardei ela chegar, junto com os 2 inspetores. O Marcelo realmente já foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência. Eu até já fui intimado, já fui prestar o depoimento, que eu falei para ele que tudo que precisasse eu estaria ali do lado dele. Ele tirou licença, foi várias vezes conversar comigo. Todas as vezes que ele foi conversar comigo, eu fui solícito em tudo que ele me solicitou. Né? Até falou que ele ia mover um outro processo particular dele, se eu poderia também fazer. Eu falei, vou. Já pedi meus dados, já passei para ele, provavelmente vou ser chamado agora no fórum para depor também. Então, fiz todo o processo que a escola deveria fazer. Registrei a ata, tudo direitinho. E depois eu fui buscar saber o que realmente tinha acontecido. Foi quando aí eu fui chamar a professora, a coordenadora, que estava envolvida no processo, que aconteceu na sexta-feira, dia 22, né, que é o caso do trabalho. Foi quando eu chamei, mas eu chamei para ouvir, para me saber o que tinha acontecido, porque eu não sabia o que tinha acontecido na realidade. Então, eu chamei os professores, que foram a coordenadora e a professora que solicitou o trabalho, para me ouvir, para me entender o que tinha acontecido. Aí fizemos todo o registro, aí como a Noêmia já chegou, já encaminhei para a superintendência, para que ela pudesse tomar as providências, que aí já não cabia mais à escola. Aí foi todo esse processo que nós fizemos e que aconteceu na segunda-feira, no dia 25. Maurício, me responde uma questão. O que vocês, como gestores da escola, são orientados a fazer em casos de violência? Porque aí há uma violência contra um professor. Ser chamado de vagabundo não é uma, entre outras coisas, né, que foram ditas contra o professor, não é uma questão de opinião. Um professor sendo impedido de sair do ambiente, né, de uma sala, sendo que você, que é a chefia imediata dele, inclusive, disse ok, tudo bem, e ele foi impedido fisicamente, porque a pessoa se interpôs para impedir que ele saísse, é uma situação de violência. O que vocês, gestores escolares, são orientados? Qual é o protocolo? Quando isso acontece, o que deve ser feito, de acordo com as orientações ou da superintendência ou da própria Secretaria de Estado da Educação? Porque a gente tem uma lei estadual, né? Deixa eu só lembrar. A gente tem uma lei, eu citei vários documentos, mas a gente tem uma lei, que é a 22.623, ela é de 27 de julho de 2017, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas estaduais. A legislação, eu vou compartilhar para quem está, né, sempre nos acompanhando, a legislação, ela diz, em caso de violência contra profissional da educação ocorrida no âmbito da escola pública estadual, então, uma legislação bem focada, né, serão adotadas as medidas e procedimentos previstos nesta lei. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra o servidor profissional da educação qualquer ação ou omissão, decorrente direta ou indiretamente do exercício da sua profissão, que lhe cause morte, lesão corporal, dano patrimonial, dano psicológico ou psiquiátrico, incluída ameaça à sua integridade física ou patrimonial. E aí, no capítulo 2, começam a vir, da prevenção e do combate à violência nas escolas. Para fins de prevenção e combate à violência nas escolas, serão adotadas as seguintes medidas. Aí tem uma série de medidas,
realização de seminários, inclusão do tema sobre violência no ambiente escolar e cultura de paz. Aí a cultura de paz tem outra lei estadual, que é a lei de 2019, no currículo e no projeto político-pedagógico da escola, a criação de equipe multidisciplinar nas superintendências regionais de ensino, promoção e formação para os agentes públicos, que serão responsáveis pelos procedimentos definidos nessa lei, a criação e manutenção de protocolo online para registro de ameaça ou agressão física ou verbal, com fácil acesso e uso, com ampla divulgação. Essa era uma questão importante. Você fez esse protocolo online, né? Porque está nas escolas e nas superintendências regionais de ensino. Então, esse era um pontinho bem mais específico para a escola. Aí, aqui, na partir do capítulo 3, está das providências, em caso de violência física ou verbal ou de ameaça. Aí, você está nos esclarecendo, não teve agressão física, mas teve ameaça. Né? Teve ameaça, porque foram faladas questões que estão... Tem áudio, gente, está tudo registrado, né? Em que foram feitas ameaças. Né? Aí está aqui. No caso de violência física contra o servidor, sua chefia imediata, ao tomar conhecimento da ocorrência, adotará as seguintes providências. Aí tem acionar imediatamente a Polícia Militar, comunicando o fato ocorrido, com devido registro por meio de boletim de ocorrência, encaminhar o servidor agredido ao atendimento de saúde, e tem situações de agressão. Depois vai ter nas hipóteses da violência verbal ou ameaça contra o servidor, sua chefia imediata. Então, nós nos enquadremos. Você nos informou, né, que não teve ameaça física, e também eu li toda a documentação, e ela não relata nenhuma violência física, que eu quero dizer. No caso da violência verbal ou ameaça contra o servidor, sua chefia imediata adotará as medidas cabíveis para assegurar a integridade física e mental do servidor. E, no que couber, as providências previstas, que são aquelas que eu falei ali atrás, observados os prazos estabelecidos nesse artigo para essas providências. Conforme compete à chefia imediata do servidor... Conforme a chefia imediata do servidor, a chefia imediata do servidor requerer aos órgãos competentes a caracterização de acidente de trabalho, aí no caso de agressão sofrida pelo servidor. A inobservância das normas contidas nessa lei implicará responsabilidade administrativa para o infrator e para quem, direta ou indiretamente, tenha dado origem ao ato de omissão e perda do prazo legal. Então, tem uma legislação estadual, né, a respeito da violência contra o professor. E tem também outra lei sobre a cultura de paz na escola. Então, minha primeira pergunta foi, qual é a orientação que os gestores escolares, os diretores de escola, né, têm no caso de agressão, de violência contra o professor? Não só física, porque nós já vimos todas as caracterizações de violações aqui. O que vocês são orientados a fazer? E se, no caso concreto, nós estamos trabalhando... as medidas, se você puder me listar mesmo, todas as medidas que foram imediatamente tomadas. Você já informou a Superintendência Regional de Ensino? Sim. E que outras medidas, se eventualmente tiverem sido tomadas? E uma terceira pergunta. Eu tive um relato de professores que a inspeção escolar e a superintendência compareceram à escola e colheram depoimentos de estudantes. Eu queria saber se você confirma essa informação. E se confirma, e qual foi o objetivo? Como o professor já tinha ido na delegacia fazer o seu boletim de ocorrência, quando ele saiu da minha sala, ele falou que ele já ia fazer, e eu solicitei que ele o fizesse. Depois, nós também fomos na delegacia para verificar se a gente poderia fazer o boletim de ocorrência do que aconteceu na escola. Até a Polícia Militar falou assim, não é necessário, porque o professor já fez. Mas, mesmo assim, nós levamos atas que nós tivemos feito na escola, né, do acontecido, e nós deixamos só registrado o boletim lá na Polícia Militar. Certo? Essas foram as providências que eu tomei. Porque aí, logo depois, o professor já tirou licença. Então, isso, exatamente. Aí ele não estava mais na escola. Depois que eu encaminhei para a Noêmia, né, para tomar as providências, que aí a escola já tinha feito o que nós precisávamos fazer, né, foi lançado no CIMA,
que a gente precisava lançar, certo? É o diretor mesmo que lança no CIMA? No Ou caso, foi a própria superintendência superintendência que lançou, certo? E qual foi a outra pergunta que você fez mesmo? Perdão. Se a inspeção escolar e a superintendência compareceram na escola e coletaram depoimentos de estudantes. Ah, tá. Isso aconteceu. A superintendência foi no dia, né, para perguntar o que tinha ocorrido, mediante. Passei para ela a mesma coisa que eu já passei, já registrou em ata e tudo mais. E aí ela fez a ordem de serviço para os inspetores virem para a escola ver o que realmente tinha acontecido. Certo? Aí foi nesse momento que eles perguntaram para mim, perguntaram para a coordenadora, né, a professora que tinha solicitado o trabalho. Aí foi para fazer o trabalho dos inspetores que estavam fazendo uma ordem de serviço da superintendência. Mas depoimento de estudantes foram coletados? Somente dos envolvidos, dos trabalhos. Só os 2 estudantes que fizeram o trabalho. Somente eles. Mediante este assunto, foi somente os 2, mas nenhum aluno. Eu tenho ainda uma última pergunta para a superintendente. Se, nesse momento, há algum procedimento interno em curso de averiguação, de verificação, de conduta, comportamento contra o professor que foi vítima da violência? Então, deputada, nós instauramos não é sindicância, foi uma apuração mesmo, né? Vocês estão apurando o quê? Não, apurando o que aconteceu, tentando acalmar os nervos. Foi a oportunidade de todos falar, como o diretor já falou, né? O professor inclusive o professor estava de férias e ele quis participar também, né, das oitivas. E tem o depoimento dele. Não, me responda objetivamente, por favor. Está instaurado algum procedimento apurando alguma conduta do professor vítima da agressão? Do professor só, não. Da situação. Nós apuramos os inspetores com toda a ética possível, né? Eles fizeram essas oitivas, ouviram o que está acontecendo, nós encaminhamos, porque o que estava na minha competência eu fiz. Essa apuração já encerrou? Já encerrou. E agora? E nós encaminhamos para o NUCAD, que é o Núcleo de Correção Administrativo da Secretaria. Nós não temos competência para punir ninguém, né? É o núcleo que vai ouvir, é a oportunidade do professor, é a oportunidade do diretor, de todos da escola serem ouvidos. Então a apuração já foi finalizada. Eu sei que a senhora mandou um documento, nós já respondemos para a secretaria, quem vai responder para a senhora é o nosso órgão central. Mas eu não mandei para o órgão central. Mas lá foi para todos. Foi para a direção da escola e foi para a superintendência. Sim, nós encaminhamos para a secretaria, nós já fizemos e acredito que hoje a senhora vai receber resposta desse documento. Nós recebemos do sindicato, o sindicato quer esse processo, nós já encaminhamos para eles o meio legal de ter acesso a toda essa documentação, que é o ESIC, né? Já passamos o e-mail, tudo certinho para eles pegar toda essa documentação, ter acesso à documentação. Mas nós não punimos ninguém. Foram, assim, inspetores que fizeram com a maior lisura possível, deram oportunidade para todos se manifestar, colocou no papel exatamente o que eles falaram, eles assinaram, né? E o que estava, né, na competência da superintendência, nós fizemos, e no sentido de proteger a todos. Né? O professor é nosso, né? Os alunos são nossos, e nós temos por obrigação, né, fazer esse trabalho mesmo. Aconteceu, a gente tem que saber o que aconteceu, colocar tudo isso em um relatório,
e encaminhar para o nosso órgão central. É o que nós fizemos. Ok. Né? Todo o professor, né, ele foi orientado a fazer o boletim de ocorrência, a escola fez, nós fizemos o registro no sistema, né? Nós seguimos essa legislação aí. Tudo que tinha que ser tomado de providências para proteger todos da escola, nós fizemos. Né? Nós seguimos todo o protocolo, né? Tudo que está previsto na legislação. Né? A nossa superintendência, né, e eu acredito que todas, tem esse objetivo, tá na nossa governança, e nós temos que fazer da melhor forma possível, para proteger tanto, né, a educação e fazer acontecer de forma... Né? Pode continuar. Eu pensei que tá. Não, pode continuar. Então, nós fizemos então, já o registro lá no sistema, fizemos a ordem de serviço, né, encaminhamos já para a secretaria, e aí a gente tem que aguardar. O Maurício também já deu o depoimento dele. Né? Então, é isso, todas as medidas foram tomadas. Deixa eu... Só uma última questão, Noêmia, para ficar claro para a gente. O que foi apurado nesse procedimento que já foi finalizado? Foi o apurado do que aconteceu no dia 25, ou a superintendência incluiu outros fatos, outras situações? Não, são esses fatos mesmo. Do dia né? 25 de novembro? Sim? Sim. Pode ser encaminhado cópia dessa apuração? Tá, então eu acho que a gente pode ficar com alguns encaminhamentos, para a gente combinar deles serem cumpridos, tá bem? É possível superintendência e a direção da escola responderem o documento que eu encaminhei? Porque eu não encaminhei para a secretaria. A secretaria não estava na relação direta da situação. É possível? Direção e superintendência me responderem. Porque lá na minha correspondência eu pergunto que medidas foram adotadas. É possível? Sim, possível. Pode ficar como esse encaminhamento? Pode. Segundo encaminhamento, se vocês verificam, porque pode ter dados sensíveis, não sei, né? Se é possível que seja remetida a apuração para mim. Eu posso fazer a solicitação via requerimento. Isso. Pode ser? Eu vou suspender os trabalhos. Artigo 120, Tá inciso gritando pra 6. quê? Não, eu pedi a palavra. Artigo 120, inciso 6. Eu vou suspender os trabalhos, que eu tenho que abrir. Mas eu já audiência. tinha Os pedido a trabalhos palavra estão suspensos. antes. Artigo 120, inciso 6. Era uma audiência de convocação da Superintendente Regional de Ensino de Poços de Caldas e do diretor da Escola de Caldas sobre medidas que foram adotadas diante da agressão sofrida por um professor no exercício da sua função. O professor sofreu desacato, foi impedido de deixar a sala em que ele se encontrava, depois dele ter sofrido agressão verbal, e o recado precisa ser muito contundente. É necessário respeitar o professor, a professora, o servidor público no exercício da sua função. Como encaminhamento da audiência, nós fizemos a superintendente e o diretor vão responder os meus questionamentos que já haviam sido feitos, para que nós demos sequência à proteção dos professores no exercício da sua função. O Procurador-Geral de Justiça emitiu uma nota a respeito, eu denunciei a situação de violência sofrida pelo professor, que, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou compartilhar com vocês. Então, a audiência cumpriu a sua função. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião, que será hoje às 16 horas, com a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com vereadoras e vereadores de várias cidades mineiras pela dedicação de seus mandatos parlamentares à defesa da educação pública, dos profissionais da educação, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É porque a outra audiência ficou